E, portanto, Amélia, a palavra é sua. Bom dia, queridos irmãos. É para mim um privilégio muito grande poder falar-vos ao coração hoje. Já estivemos juntos ontem, é bom ver amigos que já não víamos há tanto tempo. Os anos vão passando, nós vamos embranquecendo, os anos vão andando, mas o nosso amor por Jesus vai aumentando e vai crescendo e a alegria de trabalhar na sua causa aumenta cada dia. E esse é o elo que nos une, o elo que junta os filhos de Deus em adoração cada sábado nos locais de culto e a alegria que enche o nosso coração e motiva a nossa vida. Muito bem, gostaria de saber esta manhã quem são os líderes de igreja aqui representados esta manhã. Posso ver mãos no ar? Boa, boa. Responsáveis do Ministério da Criança. Boa. Do JA. Famílias. Muito bem. Mães e pais. O número aumenta. Temos aqui um exército, não é? Temos aqui um exército. Os exércitos são instruídos e treinados para missões. Já foi aqui dito na escola sabatina. Missões que têm que estar preparados, podem ser de diversa ordem. Podem ser missões militares, que é o mais comum e o mais normal, mas podem ser missões humanitárias, podem ser missões de resgate e até podem ser missões desconhecidas. Têm que estar preparados para aquilo que vier, mesmo missões desconhecidas. Muito bem. A nossa missão não é uma missão menos exigente. Se nós formos procurar o livro de Efésios e formos procurar o capítulo 6, vamos ver em que espécie de guerra é que nós estamos. Efésios 6, versículo 12. Diz assim. Efésios 6, 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que é que isto nos quer dizer? O nosso inimigo é visível ou invisível? É um inimigo invisível. E agora eu pergunto, é mais fácil combater um inimigo visível ou invisível? O invisível é muito mais difícil, é muito mais complicado. Porque se nós vemos o inimigo, é mais fácil. Porque ele está na nossa frente, está diante de nós e é muito mais simples identificá-lo. A identificação é clara, é nítida, está na frente dos nossos olhos, nós vemos-lo. Mas o cenário muda quando o inimigo é invisível. É muito mais difícil identificá-lo. Muitas vezes não está diante dos nossos olhos. Disfarçado, camuflado. Muitas vezes está vestido de formas que não parece nada inimigo. E por isso é que Paulo nos aconselha a como deveríamos lutar. Se lermos os versículos do mesmo capítulo, do capítulo 6 de Efésios, e começarmos logo no 11, e eu vou ler até ao 18, eu quero que prestem atenção a quantas vezes o apóstolo Paulo vai dizer todos e toda. Porque é com tudo que temos que lutar contra este inimigo invisível, camuflado, discreto muitas vezes, insinuoso e muitas vezes não facilmente identificável. Então vamos ler juntos a partir do versículo 11. Revesti-vos, e cada vez que aparecer toda, vamos ler em conjunto, tá bom? Porque vocês têm todos a Bíblia e ela é igual à minha. Então, quando aparecer a expressão todos, vamos dizer em conjunto. A partir do versículo 11. Revesti-vos de a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Alguma coisa é mais evidente neste texto do que o todos, sempre, continuamente, sempre, todos. Porquê é que Paulo nos vai advertir contra isto? Contra este inimigo invisível que nós temos que lutar com tudo. Não podemos estar a metade, não podemos estar com um pé aqui e outro pé aqui. Não podemos estar indecisos de um lado ou do outro. Temos que nos posicionar do lado de Jesus com tudo, com tudo. Vou-vos contar uma história. É a história de um menino japonês que tinha 10 anos e tinha um grande sonho. Aprender a lutar judo, praticar judo e conseguir ter bons resultados. Este menino tinha uma fragilidade. Ele não tinha o braço esquerdo, porque ele tinha-o perdido num acidente de viação. Este menino vai falar com o treinador de judo e vai dizer: olha, eu gostava de praticar judo. Tu ensinas-me? Consegues ensinar-me? Eu não tenho este braço, mas eu gostava de aprender. E o mestre disse-lhe assim: sim, claro, vamos lá embora, vamos treinar, vamos a isso. E o menino começou a receber treino. E o mestre treinou durante 3 meses. Mas ensinou-lhe sempre o mesmo movimento. Só um. E ele já estava aborrecido de só lhe ensinar o movimento. E um dia disse assim: eu tenho que ir falar com o mestre. E perguntou-lhe: porquê é que eu só aprendo um? Eu vejo os outros todos que estão a treinar aqui e que aprendem muito mais coisas, eu só tenho que aprender uma coisa. E o mestre disse: só vais aprender este, porque este é um dos movimentos mais difíceis que tu tens que aprender. Ele não percebeu muito bem o que é que o mestre lhe estava a dizer, mas foi firme, foi decidido e continuou os treinos. Não desistiu. Até que após um ano veio o período da competição. Ele tinha que entrar nas competições como todos os outros que tinham sido treinados. E então ele foi à primeira ronda. E, para seu espanto, ganhou ao primeiro adversário. Ele ficou todo contente, todo feliz, tinha conseguido uma vitória que para ele era um espanto, porque os outros lutavam com muito mais capacidade física, ele estava comprometido na sua estrutura física, mas conseguiu ganhar. Qual foi o seu espanto? Que passou à segunda ronda e também ganhou. Ele próprio estava espantado. E quando finalmente passou ao top da competição, aí foi muito mais difícil. O adversário era muito mais experiente, era muito mais forte, era muito mais capaz e deu-lhe uma luta renhida. Tanto que o árbitro, ao ver que ele estava a sofrer tanto, olhou para o mestre como quem diz: alivia-o, coitado, já vês como é que ele está a ficar? Liberta-o. Mas o mestre disse: não, eu conheço o meu atleta, deixa-o lutar, ele vai conseguir.
Ele já estava aflito, já estava em desespero de causa, porque o adversário era muito mais forte que ele e fazia movimentos muito mais rápidos. E ele foi com muita luta que conseguiu vencer. E venceu aquele torneio. Para espanto dele, espanto de todos e espanto do próprio que tinha conseguido fazer aquela proeza. Quando foi para casa, ele perguntou ao mestre: como é que isto aconteceu? Explica-me, que eu não percebo. Como é que eu fui capaz de vencer e ser o melhor entre eles todos? Então o mestre disse-lhe duas coisas. O primeiro, especializaste-te numa só coisa. Focaste a tua atenção numa só coisa. E tornaste especialista nisto. E és nisto o melhor de todos. Mas isto não chega, eu tenho uma segunda razão. É que para os teus adversários se defenderem deste gesto que tu te especializaste, eles só o sabem fazer pelo braço esquerdo. E tu não o tens. Então eles ficaram derrotados. Porque tu sabias fazer alguma coisa muito bem feita e eles só tinham aprendido a fazer o contra-ataque pelo braço esquerdo. E tu ganhaste, porque eles não sabiam fazer outra coisa. E tu saíste vencedor. Esta história ensina-nos várias coisas. Ele ouviu todas as instruções e obedeceu sem compreender a tudo. Ele confiou. Confiou em quem o estava a treinar. Não desconfiou, não compreendeu todos os porquês, mas confiou e obedeceu. E porque o combate é renhido, o que temos diante de nós, temos que seguir as instruções daquele que conhece o inimigo. E temos que seguir as instruções de quem já o venceu. Mesmo que não compreendamos tudo. Temos que ouvir e obedecer. Como todos nós sabemos, a batalha começou no céu e iniciou-se na mente de Lúcifer. Esta é uma história muito antiga que todos conhecemos de cor. A mente é o primeiro bastião que o inimigo quer tomar, porque a partir do controle da mente, ele controla todas as coisas. E por isso, o Paulo diz-nos no livro de Romanos, e vamos procurar Romanos, no capítulo 12, Romanos 12, e no versículo 2, diz assim, Romanos 12, 2. Todos vocês conhecem este texto tão bem como eu. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos como? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que a nossa mente seja renovada cada dia, para que a nossa mente não seja um lugar onde Satanás trabalha, nós temos que a renovar, temos que a exercitar, temos que a treinar, temos que pôr a nossa vontade na vontade do Mestre, mesmo não compreendendo tudo, mesmo não sabendo todos os pormenores, confiando e obedecendo, fazendo, portanto, aquilo que Deus nos pede. E Paulo ainda nos vai dizer em Filipenses 4:8, procuramos Filipenses, a seguir a Efésios, Filipenses 4:8, como é que nós podemos renovar a nossa mente? Porque uma coisa é sabermos que o temos que fazer. Outra coisa é saber como. Como operacionalizar isto? Como tornar isto prático? E então agora reparem os estudos que o Paulo vai dizer, porque o Paulo conhecia a batalha. Paulo era inexperiente na batalha com o inimigo? Era inexperiente? Não era. Ele conhecia a dureza do combate. Por isso é que ele na Bíblia registra tantas vezes tudo, todos, sempre, em todo lugar. Não desistam. O treino é diário, o treino é
de todos os dias, o treino é de todas as horas, minutos e segundos. Olha o que ele vai dizer, como é que nós temos que renovar a nossa mente. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, pondo na vossa mente tudo o que é verdadeiro. O pondo na vossa mente não está lá. Eu é que estou a fazer a paráfrase, não é? Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupa o quê? O que é que diz lá? O vosso pensamento. Que escolhas estamos nós a fazer? Que escolhas estamos nós a fazer para as nossas famílias? Que escolhas estamos nós a fazer para os nossos meninos? É este o parâmetro? É esta a regra de ouro? Eu, por acaso, aqui na minha Bíblia até tenho sublinhado com uma caneta dourada. Porque acho que é a regra de ouro. Porque nós temos que fazer escolhas. E as escolhas fazem-nos a nós. As escolhas transformam-nos. Já contaram quantas vezes está aqui o tudo? Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupa o vosso pensamento. 6 vezes, contei eu. Num versículo. Só no versículo 8. Isto dá a dimensão da importância que tem não estarmos no combate a meias tintas. A meias tintas não dá. Temos que estar totalmente empenhados. Porque o inimigo é dissimulado, é enganoso, é perspicaz. O povo de Israel, como vocês sabem, tão bem como eu, fracassou na transmissão dos valores aos seus filhos e a implementação dos valores nas suas casas. E o texto de Jeremias diz-nos o porquê. Vamos procurar Jeremias no capítulo 4 e no versículo 14. Jeremias 4, 14. Diz assim: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Ou seja, Israel hospedou no seu coração e na sua mente o mal. O que é hospedar? Eu estou hospedada na casa do Francisco e da Luzilena. O que é hospedar? É receber, é acolher, mais. É conversar, é interagir, é partilhar, é integrar, é comermos juntos, é conversarmos. E era isto que o povo fez com o mal. O problema deles foi este. Hospedaram, fizeram a cama, mudaram os lençóis, mudaram as toalhas, puseram a mesa, deram uma comidinha bem servida e bem gostosa. A quem? Ao mal, à iniquidade. Hospedaram. Ou seja, passaram tempo a interagir com aquilo que não deviam. E pecaram nas suas próprias casas. E transgrediram a lei do Senhor no seu próprio coração. Porque hospedaram, o texto diz que hospedaram. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Interagiram, passaram tempo, contemplaram, falaram, comeram juntos com o mal. E isto não pode acontecer nas nossas casas e nos nossos corações.
Não nos podemos demorar no mal. A história do povo de Deus ao longo das eras foi escrita. E é incrível que, após nós termos o relato de toda a história de Israel no Velho Testamento, vem o apóstolo João, na última carta à última igreja, com o último apelo, dizer-nos alguma coisa que nos surpreende. A mim surpreende muito a carta que Paulo escreveu à igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, que todos nós conhecemos de cor. Apocalipse 3 vem-nos dizer que Jesus deseja pedir para fazer um lugar para Ele no nosso meio. Como é que é possível? Não era suposto que na última igreja, na última época da igreja cristã nesta terra, Jesus não estivesse integrado no nosso meio. Isto não acham estranho? Isto foi uma coisa que sempre me impactou. Como é que, ao longo das eras da história, Jesus vem fazer a sua trajetória no meio do seu povo e deveria estar super acolhido? Não é verdade? Devia ser uma descrição fantástica e magnífica de tudo o que aprendemos para trás. Mas parece que não é isto que acontece. Jesus está a pedir para nós fazermos lugar para Ele nas nossas casas. Quer dizer que depois de uma história de sucessos e derrotas, Jesus continua a estar fora das nossas vidas privadas. E diz assim Apocalipse 3 e no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Jesus pretende entrar na nossa vida privada. Jesus quer entrar nas nossas casas, nos nossos relacionamentos entre pais, entre marido e mulher, nos nossos relacionamentos com os nossos filhos, nos relacionamentos dos nossos filhos conosco, e é urgente abrirmos a porta. É urgente abrirmos a porta e acomodarmos o espaço para receber quem está de fora. Esta mensagem é uma mensagem que nos deve impactar. Porque muitas vezes nós temos Jesus nos nossos cultos, temos Jesus na nossa adoração, temos Jesus nas nossas relações públicas. Mas muitas vezes Ele não é convidado para estar connosco na nossa mesa, connosco nas nossas interações familiares, nem connosco naquilo que é privado, das nossas vidas privadas. E é isso que Jesus nos pede hoje. Eu preciso entrar. Porque eu tenho uma má notícia para vos dar. Se Ele não entrar, somos nós que não vamos entrar. Se Jesus não entrar na nossa vida privada, somos nós que não iremos entrar. E Jesus não quer isso. Jesus está a advertir o seu povo ao longo da história. Eu preciso de entrar. Eu preciso de lugar. Nós temos vidas tão ocupadas e tão cheias que pouco espaço damos a Jesus. A história de Belém repete-se muitas vezes em muitas casas durante muito tempo. Não há lugar. Não há lugar. Foi o que as pessoas disseram lá em Belém, naquela noite azul e estrelada. Não há lugar. Estamos cheios de trabalho, estamos cheios de afazeres, estamos cheios de preocupações, estamos cheios de stress, estamos cheios de tudo e mais alguma coisa. Hoje não dá. Hoje tens que ficar de fora. Não há lugar. Mas é interessante que Deus continua a insistir e continua a pedir-nos para ouvirmos. E este ouvir já vem do Velho Testamento.
já vem de Deuteronômio, gostava que fossem procurar nas vossas Bíblias, Deuteronômio 6, que não poderia deixar de ler o texto de Deuteronômio 6, que diz... Vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, que te ensinassem. Os ensinos, os estatutos e os mandamentos precisam de ser ensinados, para que os cumprisses na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, o filho do teu filho, todos os dias, aqui também tem muitos todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprides, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus dos teus pais. Outra vez repete, ouve. Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. E agora vêm os todos. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. No fundo, o que Jesus nos está aqui a dizer, porque Deuteronômio é a repetição da lei, aprende a ouvir. E ensina de todas as maneiras possíveis. Mas para ensinares de todas as maneiras possíveis, tens que aprender a ouvir. Sabem quantas vezes o Velho Testamento tem esta expressão de ouvir, sobre as diversas formas? 1194 vezes. O Velho Testamento tem 1194 vezes a expressão ouve. Só o livro de Deuteronômio, que é a repetição da lei, tem esta expressão ouvir 82 vezes. E como é que é possível chegarmos a Apocalipse, à descrição de João, e ele dizer-nos outra vez, ouve. Ouve, que eu estou a chamar-te. Não aprendemos nada com este percurso? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e cear com ele, vou comungar com ele, vou estar ao lado dele, vou estar presente, vou fazer parte. Voltando à nossa história inicial, nós estamos numa luta desigual. Pelo pecado nascemos todos amputados. Não é só aquele menino que estava a lutar sem um braço. O pecado fez com que todos nós tivéssemos sido marcados e tivéssemos, de alguma forma, sido amputados. E todos nós temos necessidade de ouvir as instruções de quem já venceu, de quem já lutou, de quem foi vencedor e promete-nos sermos também vencedores. Mas penso que temos que reconhecer que nós temos, como povo, uma grande fragilidade. Nós temos falta de oração. Esta é a nossa grande fragilidade no combate. Esta é a nossa fragilidade para não vencermos as lutas que temos que vencer. Nas nossas casas, nos nossos trabalhos, nos nossos empregos, nos nossos relacionamentos e no nosso testemunho. Se nós formos fracos na oração, somos fracos em tudo. Somos fracos no testemunho, somos fracos na igreja, somos fracos nos relacionamentos, somos fracos nas nossas casas, somos fracos nos nossos empregos, somos fracos em tudo. E precisamos de reconhecer a nossa fragilidade.
Nós estamos a viver nos últimos momentos da história do mundo. Vocês precisam de ver mais? Precisam de ver mais a acontecer? E nós muitas vezes estamos adormecidos. Vamos ler Mateus 26. O que é que aconteceu aos discípulos quando eles estavam no momento mais crucial da história de Jesus? Mateus 26, no versículo 38 a 40. Jesus no Getsemane, ainda esta manhã falámos na escola sabatina, a lutar a batalha mais dura, mais difícil, mais transcendente que algum ser humano lutou. E neste caso um ser humano divino. Pede aos discípulos para que orem com ele. E Jesus diz: a minha alma está profundamente triste até à morte. Ficai aqui e vigiai comigo e orai comigo. Versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Versículo 40. E voltando para os discípulos, achou-os que? O que é que diz a vossa Bíblia? Dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Ou seja, no momento mais difícil da minha vida, no momento em que eu precisava de vocês, que vocês estivessem comigo em oração e intercessão, vocês estavam a dormir. Vocês estavam a dormir. Não oraram. Nem vigiaram. E vocês conhecem a história que se segue. Todos fracassaram. Porquê? Porque quando nós somos fracos na oração, somos fracos na aprovação. Fracos na oração, fracos na aprovação. E os discípulos é a história. É a história que está registada no texto sagrado. O único movimento que a Igreja tem que se especializar para ser poderosa é só um. Como treinou o mestre àquele menino. Nós temos que nos especializar na oração. E ainda vou mais longe. Na oração pelo Espírito Santo. Que é o Deus desconhecido. Jesus foi desconhecido no seu tempo. E o Espírito Santo é desconhecido no nosso meio. Diz assim o livro de Evangelismo, página 701. A descida do Espírito Santo sobre a Igreja é olhada como estando no futuro. É, porém, privilégio da Igreja tê-la agora, hoje. Buscai-a, orai por ela, crede nela. Precisamos de tê-la e o céu espera. Querem mais que isto? O céu está à espera que nós intercedamos pelo Espírito Santo. Diz assim em Atos dos Apóstolos, na página 50. Uma vez que este é o meio, não diz um dos meios, o meio singular, pelo qual havemos de receber poder, porque é que não sentimos fome e sede do Espírito? Porque é que estamos adormecidos? Noutras palavras. Porque é que não falamos dele? Porque é que não oramos por ele? E porque é que não pregamos a seu respeito? São 3 nãos. Não falamos, não oramos, nem pregamos. 3 coisas que não fazemos. Esta bênção prometida, reclamada pela fé, traz consigo todas as outras bênçãos. Vocês conhecem estas citações, tão bem como eu, não é? De que é que estamos à espera? De que é que estamos à espera?
temos que começar hoje a especializar-nos no pedido pelo Espírito Santo em oração, para que Deus possa transformar as nossas famílias, as nossas casas, as nossas igrejas, as nossas pessoas, o nosso ministério, o nosso testemunho, a nossa força que Deus nos dá para testemunharmos e ganharmos pelo Espírito Santo almas para Jesus. E os nossos filhos estão na linha da frente. Todos nós já lemos o livro de Atos. Quem já leu o livro de Atos? O livro de Atos impacta-nos muitíssimo, porque o tema central do livro de Atos é a essência do Evangelho, é a essência da nossa missão. É a busca pelo Espírito Santo e é a obra do Espírito Santo através de vasos tão humanos como vocês e como eu. O facto de termos o poder do Espírito Santo na nossa vida não é qualquer coisa que nos passa ao lado. Nós temos consciência se o temos ou não. Nós percebemos o impacto do Espírito Santo na vida dos outros. Paulo e outros, quando se reuniam com os cristãos, eles perguntavam: recebeste o Espírito Santo? Ou seja, é uma coisa que não nos passa ao lado, não é inconsciente, não é qualquer coisa que nós não sabemos se temos ou se não temos. O Espírito impacta, faz mudança, faz transformação. Nós vemos no livro de Atos que a doença fugia, que as pessoas eram convertidas, os coxos andavam, os cegos viam. Onde está a promessa da chuva serôdia no nosso meio, que será mais forte e mais poderosa do que a chuva temporal? Uma coisa que me impacta no livro de Atos, se vocês forem ler o último capítulo, é que ele não tem conclusão. Sabem como termina o livro de Atos? O livro de Atos termina assim. Pregando, capítulo 28, versículo 31, que é o último versículo do livro de Atos. Pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Isto com relação a Paulo, prisioneiro durante 2 anos que esteve. Isto é a forma de acabar um livro? Se nós formos ver outros livros da Bíblia, há saudações, há conclusões, há despedidas, há saudações aos irmãos. Por que é que este livro está inacabado? Este livro não está concluído. É uma história inacabada. Porquê? Porque faltam os vossos nomes. Faltam os nomes dos vossos meninos. Falta o nome da vossa igreja. A Igreja das Caldas da Rainha. Que também tem que continuar esta história de Atos dos Apóstolos. E hoje é o dia de nós decidirmos buscar o Senhor de todo o nosso coração e de querermos fazer parte desta igreja poderosa, capaz de virar o mundo num tempo recorde. Não temos tempo a perder. O que temos que fazer rápido. Porque o tempo urge. Gostava de saber, aqui nesta igreja, quem deseja que o seu nome e o nome da sua casa seja a continuação do livro de Atos dos Apóstolos. Posso ver as mãos de pé? Glória a Deus. Que Deus seja louvado. E que todos juntos, unidos e ligados pelo Espírito Santo, possamos terminar a obra em tempo recorde. E isso só vamos ser capazes de fazer se nos especializarmos num único gesto. Qual é? Oração. Mas uma oração específica. Porque nós muitas vezes nas nossas orações mencionamos eu, o meu, a minha casa, o meu carro, o meu emprego, a minha saúde, o meu. E se nós nos libertarmos de tudo o que é do meu, e começarmos a pensar no reino e na missão, aí vamos sentir necessidade do Espírito Santo. Porque aquilo que nós fazemos
Podemos fazer com as nossas capacidades naturais. Muitas das coisas que fazemos na igreja. Fazer rolar uma escola sabatina. Fazer rolar um grupo de desbravadores. Fazer rolar uma escola sabatina infantil. Posso-vos assegurar que podemos fazer com as nossas capacidades humanas. Porque temos formação, porque somos capazes de fazer, porque sabemos liderar e isso é muito fácil para nós. Agora vou-vos dizer uma coisa. Ganhar almas para Jesus, não, nenhum de vocês, por muito especializado que seja, consegue fazê-lo. Quando nós nos pusermos no combate com tudo, sim, aí nós vamos orar. E aí nós vamos pedir que Deus provoque o milagre. Porque nenhum de nós consegue ganhar almas para Jesus na nossa capacidade, na nossa força, na nossa intelectualidade. Só o Espírito Santo pode ir lá alcançar. E só aí, quando nós tivermos esta missão na cabeça e esta missão preencher todo o nosso tempo, todo o nosso empenho, toda a nossa vida, toda a nossa força, toda a nossa dedicação, todo o nosso ser, é que o mundo vai mudar. E vai mudar rápido. Porque o Espírito Santo vai descer com poder muito maior do que foi no tempo da chuva temporal. E vamos receber a chuva seródia. Esta é a minha oração para vocês e para mim.